Os lustres dentro do River Café brilhavam como diamantes suspensos, refletindo o horizonte de Manhattan como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Trevor Langford inclinou-se para trás em sua cadeira, girando um copo de Cabernet Vintage, uma mão repousando arrogantemente na coxa de Sloane Whitfield, a mulher por quem ele havia abandonado tudo, incluindo sua esposa, incluindo o filho não nascido que ele jurava não ser dele. Esta noite, Trevor pensou que era intocável. Esta noite, ele acreditava que ninguém poderia humilhá-lo. Esta noite, ele estava errado. Porque no momento em que a maître se afastou e as portas do restaurante se abriram, o sorriso presunçoso de Trevor desmoronou. Lá estava ela, Madison Rowe, sua ex-esposa, grávida de 6 meses, e ela não estava sozinha. Caminhando ao lado dela estava Damon Sterling, o CEO mais temido e respeitado de toda Wall Street, alto, impecavelmente vestido, carregando o tipo de poder silencioso que fazia todos os outros executivos encolherem. O restaurante inteiro se agitou, sussurros cortando o ar. Até o violinista errou uma nota. Mas Trevor, ele congelou completamente. Seu copo tremeu em sua mão. O sorriso de Sloane vacilou enquanto ela seguia o olhar dele e via a mulher que eles passaram meses tentando apagar. Madison não vacilou. Desta vez não. Não depois de tudo. Seu vestido de maternidade preto emoldurava seu pequeno corpo, elegante e discreto. Sua mão repousava levemente sobre sua barriga, a curva sutil que Trevor uma vez zombara. Mas esta noite, sob as luzes quentes do restaurante, a fazia brilhar. Damien se inclinou, guiando-a para frente enquanto todas as cabeças se viravam. Sua presença sozinha dizia uma coisa. Madison não estava mais sozinha, não estava mais fraca, não era mais a mulher que Trevor poderia esmagar. O coração acelerado de Trevor trovejou mais alto que a música ambiente. Seu império, suas mentiras, sua reputação cuidadosamente construída, de repente, pareciam finas como papel. E quando os olhos de Madison finalmente encontraram os dele do outro lado da sala, ele soube que seu pesadelo havia acabado de começar, e ela nem sequer havia aberto a boca ainda. Antes da noite em que ela entrou no River Café com Damon Sterling ao seu lado, Madison Rowe tinha vivido uma vida que a maioria das pessoas nunca notou. Uma vida de sofrimento silencioso, dignidade ferida e batalhas que ela travou sozinha. Apenas um ano antes, ela tinha sido a mulher que entrava silenciosamente em seu escritório em Midtown todas as manhãs, segurando uma bolsa de couro gasta e um copo de Starbucks morno, porque não podia pagar outra taxa de atraso em seu cartão de crédito. Ela não era glamurosa. Ela não era ousada. Ela era simplesmente trabalhadora. E foi exatamente por isso que Trevor avisou. Naquela época, Trevor Langford parecia intocável. Ternos afiados, caneta Montblanc, Mercedes S-Class, o tipo de homem que estalava os dedos e via departamentos inteiros mudarem. Quando ele primeiro prestou atenção em Madison, ela confundiu manipulação com afeto. Ele a fazia se sentir escolhida, necessária, protegida. A verdade era muito mais sombria. Trevor não a escolheu porque a amava. Ele a escolheu porque ela era fácil de controlar. O casamento deles começou a ruir muito antes que ela percebesse. O primeiro sinal de alerta foi sutil. Trevor insistindo que ela cuidasse das tarefas domésticas, embora estivesse trabalhando em tempo integral. Então veio o gaslighting. Ele desaparecia de reuniões, voltava cheirando a perfume desconhecido e a acusava de ser insegura. O golpe final veio quando ela lhe disse que estava grávida. Em vez de alegria, Trevor ofereceu suspeita. Tem certeza de que é meu? Essa frase fraturou o coração dela de uma forma que nenhuma traição jamais havia feito. Uma semana depois, Trevor apresentou uma queixa ao RH alegando que Madison tinha instabilidade emocional devido aos hormônios da gravidez, expulsando-a do emprego que ela havia trabalhado 5 anos para construir. Seguro perdido,
renda perdida, reputação danificada. E ainda assim, a vida não havia terminado de testá-la. Seu irmão mais novo, Ethan, nascido com um distúrbio neurológico, precisava de novos tratamentos médicos. Contas se acumulavam. Madison se viu trabalhando meio período em uma pequena biblioteca no Queens, arrumando livros enquanto tentava não desmaiar de exaustão. As noites eram as piores, chorando baixinho em um velho futon, navegando por anúncios de apartamentos que não podia pagar, sussurrando desculpas para o bebê que temia não poder proteger. Ela escondeu tudo isso de colegas de trabalho, de vizinhos, até de si mesma. Mas o universo tem uma maneira estranha de trazer luz a cantos escuros. A primeira faísca dessa luz foi o homem que ela não sabia que mudaria tudo. Muito antes de Trevor Langford se tornar o CEO que desfilava por Wall Street com um Rolex brilhando sob as mangas sob medida, ele havia aprendido uma lição da maneira mais difícil. Poder era a única coisa que as pessoas respeitavam. Ele cresceu em uma casa geminada em ruínas em Nova Jersey, criado por um pai que foi embora e uma mãe que usava a amargura como arma. Ela o lembrava diariamente que os homens eram decepções, que o amor era um risco e que a confiança era para tolos. Trevor absorveu tudo. Ele prometeu a si mesmo que nunca seria o fraco. Por volta dos seus 20 e poucos anos, Trevor havia se arrastado para o mundo das finanças. Estágios, conexões, favores, qualquer coisa para conseguir uma oportunidade. Ele não era o analista mais inteligente da sala, mas era o mais implacável. Ele roubava crédito, manipulava colegas de equipe, sussurrava mentiras em salas de reuniões. Passo a passo, traição por traição, ele subiu mais alto. E então ele conheceu Madison. A princípio, ele a via como um alívio da máscara exaustiva que usava todos os dias. Ela era gentil, leal, perdoadora, qualidades que ele interpretava como fraquezas que poderia moldar. Ele gostava de como ela acreditava nele, como ela o defendia, como os olhos dela se suavizavam mesmo quando ele explodia. Ele gostava do poder de ser adorado sem questionar. Mas a admiração se tornava sufocante quando você temia que alguém visse demais. À medida que Madison se tornava mais capaz no trabalho, Trevor se sentia mais ameaçado. Ele não podia permitir que ela fosse mais respeitada, mais brilhante, mais valorizada do que ele. Então ele fez o que sempre fazia. Ele levava o crédito pelas ideias dela, minimizava os sucessos dela, brincava que ela era fofa quando se esforçava demais. Funcionou por um tempo até ela engravidar. Isso o aterrorizou mais do que qualquer risco de negócio. Um filho significava responsabilidade, vulnerabilidade. Alguém dependendo dele da mesma forma que ele uma vez dependeu de um pai que nunca voltou para casa. Trevor não queria que a história se repetisse. Então, ele tomou uma decisão. Expulsá-la antes que ela pudesse arruinar o império perfeito que ele estava construindo. Ele convenceu o RH de que ela era instável, sussurrou rumores de que ela havia sabotado dados da empresa e garantiu que ela saísse com nada além de uma caixa de papelão e um coração partido. Para Trevor, não era crueldade. Era estratégia. O que ele não sabia era que a estratégia que ele usou para destruir Madison era a mesma que um dia o destruiria. Se Trevor Langford era um homem construído pela ambição, Sloane Whitfield era uma mulher esculpida pela pura fome. Não fome de amor, respeito ou estabilidade. Não, Sloane ansiava por elevação. Ela queria subir, não importa quem ela pisasse durante a escalada. Em uma cidade como Nova York, a ambição vinha em muitas formas. A dela vinha envolta em pele impecável, cabelo perfeitamente escovado e um guarda-roupa curado para atrair o homem mais rico de qualquer sala. Ela cresceu em Dallas em uma casa suburbana, onde as aparências eram tudo. Sua mãe a ensinou a sorrir através do desconforto. Seu pai não a ensinou nada, pois raramente estava por perto. Sloane aprendeu cedo que a beleza abria portas mais rápido do que currículos, então ela a transformou em arma. Ela se mudou para Manhattan aos 21 anos com nada além de uma mala,
um número de seguidores no Instagram e um talento para ler homens poderosos como livros abertos. Trevor era apenas mais um capítulo. A primeira vez que ela o conheceu em um gala de caridade, ela soube instantaneamente que ele era casado. Sua aliança ainda nova com polimento, seu sorriso frágil. Homens casados eram os alvos mais fáceis. Eles estavam entediados, ansiosos por validação, desesperados para se sentir jovens e escolhidos novamente. Trevor não foi exceção. Em poucas semanas, ela o tinha tão enrolado em seu dedo que ele não percebeu que ela havia silenciosamente assumido o controle de sua vida. Mas Sloane nunca se apaixonou por seu charme. Ela se apaixonou por seu poder. Ela amava os jantares de negócios em restaurantes com estrelas Michelin, os presentes de grife, as suítes de luxo com vistas panorâmicas do horizonte. Ela amava a forma como as pessoas olhavam quando ela caminhava ao lado dele em vestidos de seda que brilhavam sob as luzes dos lustres. E ela especialmente amava os segredos que Trevor sussurrava em seu ouvido. Segredos sobre a empresa, sobre investidores, sobre Madison. Cada pedaço de informação era mais um degrau em sua escada. A única coisa que ela não esperava era a gravidez. Não a dela, a de Madison. Isso mudou tudo. O filho não nascido de Madison não era apenas um inconveniente. Era uma ameaça ao futuro de Sloane, uma ameaça ao seu lugar no mundo de Trevor, uma ameaça ao estilo de vida que ela havia lutado com unhas e dentes para garantir. Então, ela dobrou a aposta. Espalhou rumores, forjou alianças, até plantou dúvidas na mente de Trevor, até que ele acreditasse que o bebê não era dele. E enquanto ela sentava de frente para ele no River Café naquela noite, ela pensou que havia vencido. Mas no momento em que Madison entrou com Damien Sterling, Sloane sentiu a primeira rachadura em seu mundo perfeito. Damien Sterling não era o tipo de homem que notava as pessoas facilmente. Ele vivia acima do ruído. Reuniões em coberturas, salas de reuniões forradas de vidro, chamadas à meia-noite com a Europa. Uma vida equilibrada entre poder e isolamento. Mas a primeira vez que ele notou Madison Rowe, ela não estava saindo de um carro de luxo ou apresentando em uma cúpula corporativa. Ela estava sentada sozinha em um canto tranquilo de um café no Pier 17. Laptop rachado perto das dobradiças, dedos tremendo enquanto ela digitava fórmulas em uma planilha. Ele reconheceu o olhar em seus olhos instantaneamente. Não fraqueza, mas resolução. O tipo que só se forma depois de sobreviver à batalha após batalha sem testemunhas. Ele não falou com ela naquele dia. Ele simplesmente a observou reunir papéis que continuavam escorregando de sua pasta gasta. Observou-a inalar tremendo antes de seguir em frente novamente. A maioria das pessoas passava por ela sem ver nada. Damien viu tudo. Meses depois, quando ele descobriu que a empresa de Trevor Langford estava construindo todo o seu modelo de previsão em um algoritmo misterioso sem design acreditado, ele não ficou surpreso. Ele conhecia Trevor. Ele conhecia o tipo. Homens como ele roubavam o que brilhava mais do que eles. A suspeita de Damien se transformou em certeza no momento em que ele comparou o estilo do algoritmo aos rabiscos que ele se lembrava de ter visto na mesa de Madison naquele dia. Era dela, sem dúvida. Ele não interveio. Ainda não. Damien Sterling nunca se movia sem calcular o impacto 3 passos à frente. Mas ele observou. Ele reuniu provas. E quanto mais ele descobria sobre a demissão de Madison, a queixa ao RH, os rumores que Trevor espalhava, mais algo afiado e desconhecido se torcia em seu peito. Raiva. Não o tipo frio que ele sentia durante as negociações. Isso era pessoal. Havia anos que ele não sentia nada pessoal. Mas o destino tem uma maneira de cruzar caminhos quando ambas as almas estão prontas. 2 semanas antes da noite no River Café, Damien entrou na pequena biblioteca do Queens para devolver um livro sobre economia comportamental. Ele não esperava ver Madison atrás do balcão, cabelo preso em um rabo de cavalo baixo,
uma mão repousando protetoramente sobre sua barriga de grávida, enquanto ela agradecia a uma senhora idosa por uma doação. Ela parecia exausta. Ela parecia forte. Ela não parecia em nada com a mulher quebrada que Trevor havia pintado. Ele se aproximou da mesa dela. Ela olhou para cima. Os olhos dele se encontraram novamente, desta vez por tempo suficiente para que algo se estabelecesse entre eles. Damian Sterling soube então que ele não ia apenas ajudá-la. Ele ia mudar tudo. O River Café era o tipo de lugar sobre o qual as pessoas sussurravam, onde propostas aconteciam sob luzes de fada e parcerias bilionárias eram seladas sobre linho prensado à mão. Mas naquela noite o ar parecia diferente. Pesado, elétrico, carregado de uma atenção que fazia até mesmo a equipe de garçons se mover com mais cuidado, como se estivesse andando sobre linhas de falha invisíveis. Trevor Langford não notou nada disso. Ele estava muito ocupado se exibindo, rindo alto demais, segurando a cintura de Sloane como se ela fosse um troféu, gabando-se do fundo de expansão que planejava garantir. Ele não tinha ideia de que o destino já estava caminhando em sua direção em saltos pretos. Madison entrou na porta, a mão instintivamente colocada sobre a barriga, enquanto Damian Sterling a guiava para frente com uma presença tranquila e protetora. A maître enrijeceu. Ela reconheceu Damian instantaneamente, mas foi Trevor quem reagiu como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dele. Seu garfo bateu na mesa com um barulho. Sloane seguiu seu olhar e empalideceu. Os murmúrios do restaurante aumentaram. É Madison Rowe. Ela não era a esposa dele? Olhe, ela está grávida. Não é Damian Sterling com ela? Trevor se levantou da cadeira, derrubando um copo que respingou sobre a toalha de mesa como culpa derramada. Sloane agarrou a manga dele, sibilando em voz baixa, mas ele se desvencilhou, peito apertado, respiração curta. Madison! Ele latiu. Alto demais, desesperado demais. Todas as cabeças se viraram. Madison congelou por um instante. Não era medo, era memória. Cada palavra cruel, cada argumento manipulador. Cada noite em que ela chorou sozinha ecoou no espaço entre eles. Mas ela levantou o queixo, os ombros se endireitando enquanto o toque sutil de Damon afirmava. Ela não caminhou em direção a Trevor. Ela caminhou passando por ele. Aquele pequeno ato, mal alguns passos, o humilhou mais do que qualquer tapa. A voz de Trevor falhou. Precisamos conversar. Damian deu um passo ligeiramente à frente de Maddie, seu tom tão controlado que cortou a tensão. Ela não te deve nada. A sala pulsou com choque. Sloane queimou de ciúme, sua boca com batom perfeito se retorcendo. Madison finalmente falou, sua voz suave mas devastadora. Trevor, eu cansei de deixar você falar comigo. O rosto de Trevor perdeu a cor. Ele não a estava perdendo. Ele já a havia perdido. O que ele estava perdendo agora era muito pior. Sua imagem, seu controle, seu reino construído pelo medo. E todos na sala haviam acabado de testemunhar seu desmoronamento. Para um homem que passou anos dominando o controle de mercados, de salas de reunião, de pessoas, Trevor Langford nunca pareceu mais fora de controle em sua vida. Sua mandíbula travou, o peito arfava, os olhos piscando entre Madison e Damian, como um predador encurralado. A luz quente das velas do restaurante, de repente, pareceu um holofote, expondo cada insegurança que ele havia enterrado sob ternos de grife e ego inflado. Ele tentou recuperar a compostura, ajeitando o paletó, forçando um sorriso que tremia nas bordas. Maddie, ele disse, a voz caindo para um sussurro ferido. Você não pode simplesmente aparecer assim. Madison nem olhou para ele. Eu não apareci por você. As palavras doeram mais forte do que uma mão jamais poderia. O olhar de Damian permaneceu fixo em Trevor, firme, inabalável.
A maneira como um negociador experiente observa um homem que está prestes a perder tudo. Trevor odiava aquele olhar. Isso o fazia se sentir pequeno, substituível. O que é isso? Trevor zombou, uma risada aguda e em pânico. Você está com ele agora, sério? Isso é algum tipo de golpe de vingança? Damien não levantou a voz. Ele não precisava. Você assume que as escolhas de Madison giram em torno de você? Esse é seu primeiro erro. As unhas de Sloan cravaram no braço de Trevor. Trevor, sente-se. Você está fazendo uma cena. Mas Trevor não podia sentar. Não quando a sala parecia estar se voltando contra ele. Não quando os investidores estavam sussurrando. Não quando a calma de Madison parecia um espelho, refletindo tudo o que havia de monstruoso nele. O que você contou a ele? Trevor rosnou, aproximando-se. Você mentiu para ele como mentiu para mim? Madison piscou lentamente, cansada da narrativa à qual ele sempre se agarrava. Você mentiu para si mesmo. Eu apenas parei de te acobertar. Um garçom por perto recuou, sentindo a explosão emocional se formando como uma nuvem de tempestade. Até as luzes da ponte lá fora pareciam piscar, como se o próprio universo recuasse diante do desmoronamento de Trevor. Você acha que pode andar por aí agindo como inocente? Trevor cuspiu, a voz falhando. Você arruinou minha carreira, minha reputação. Damien interveio bruscamente. Sua reputação se arruinou. É isso que você não entende, acrescentou Madison suavemente, a mão repousando protetoramente sobre sua barriga. Você destruiu tudo muito antes de eu ir embora. Por um momento, o silêncio se estendeu sobre a mesa como vidro quebrado. Então Trevor, com a voz oca e desesperada, murmurou: Maddie, não faça isso. Mas ela já havia feito, e toda a sala sabia disso. Durante a maior parte de sua vida, Madison Rose sobreviveu fazendo-se menor, quieta, agradável, nunca ocupando mais espaço do que lhe era permitido. Mas essa versão dela havia sumido. A mulher parada no River Café naquela noite carregava mais do que uma criança. Ela carregava a verdade. E a verdade, uma vez falada, tem uma maneira de abalar as paredes até dos mais fortes mentirosos. A sala inteira esperou que Madison desmoronasse sob as acusações de Trevor. Eles esperavam lágrimas, desculpas, defensividade, qualquer coisa que confirmasse a narrativa que ele havia criado sobre ela. Em vez disso, ela respirou fundo lentamente, firmou os ombros e deixou a tempestade passar ao seu redor. Porque a verdadeira tempestade estava dentro de Trevor, ela o conhecia melhor do que ninguém. Ela sabia que quanto mais alto ele gritava, mais aterrorizado ele estava. Trevor não estava bravo com a presença dela. Ele estava aterrorizado com o que isso significava. Aterrorizado que ela parecia mais forte sem ele. Aterrorizado que ela havia sobrevivido ao que ele pretendia usar para destruí-la. Aterrorizado que Damon Sterling, o único homem que ele nunca poderia manipular, estava ao lado dela. Os dedos de Madison roçaram a borda da mesa enquanto ela passava, se firmando. Trevor, ela disse suavemente, você não pode mais me definir. As palavras não tremeram. Elas não imploraram. Elas simplesmente existiram, sem remorso e firmes. O rosto de Trevor se contraiu, confusão piscando onde a arrogância um dia viveu. Desde quando você fala comigo assim? Desde que você parou de merecer bondade. Madison respondeu, seu tom gentil, mas devastador. Sloan zombou. Por favor, você está agindo como uma santa. Você o abandonou. Madison virou a cabeça, sua voz quase terna. Não, Sloan, eu me afastei do que estava me matando. Sloan vacilou, pega de surpresa pela clareza nos olhos de Madison. Damon se aproximou sem tocar Madison, mas perto o suficiente para fazer uma declaração. Ela não precisa se defender para nenhum de vocês. Ele disse, frio e afiado como uma navalha. As narinas de Trevor se dilataram. Você acha que pode simplesmente aparecer e consertá-la?
Madison respondeu antes que Damien pudesse. Eu não precisava de conserto. Eu precisava de liberdade. Um murmúrio varreu a multidão. Até as luzes da ponte do Brooklyn pareciam brilhar mais forte, como se o universo estivesse acenando em aprovação. Trevor abriu a boca para cuspir outra acusação, mas a dinâmica de poder havia mudado. Todos podiam sentir. Madison não era a mulher frágil que ele havia descartado. Ela era a que saía do fogo. Intacta. Se Trevor estava desmoronando, Sloan Whitfield estava detonando. Nada a aterrorizava mais do que perder o controle de uma sala, especialmente uma sala cheia de CEOs, investidores e elites da sociedade de cuja atenção ela se alimentava como oxigênio. E agora, cada um deles estava olhando para Madison. Não para Sloan, não para seu vestido caro, não para sua vida perfeitamente curada. Para Madison, a mulher que ela havia trabalhado tanto para apagar. Os dedos de Sloan apertaram o talo de sua taça de vinho enquanto ela se inclinava para a frente. Voz escorrendo veneno disfarçado de doçura. Você sabe, Madison. Ela ronronou alto o suficiente para que toda a sessão ouvisse. A maioria das mulheres teria alguma vergonha de aparecer assim, arrastando sua gravidez como um cartão de simpatia. Alguns clientes ofegaram. Trevor enrijeceu. Nem ele estava pronto para a crueldade de Sloan ir tão longe. A expressão de Damien não mudou, mas o ar ao redor dele mudou. Afiado. Perigoso. Madison permaneceu calma, seus olhos firmes, uma mão repousando levemente sobre sua barriga como se protegesse seu filho do veneno de Sloan. Sloan não havia terminado. Quer dizer, ela continuou, rindo suavemente. Você não pode realmente culpar Trevor por seguir em frente, pode? Olhe para você, grávida, desempregada, emocional. Honestamente, você deveria ser grata por ele ter lhe dado atenção em primeiro lugar. A sala caiu em um silêncio atordoado, denso o suficiente para sufocar. Então Damien se moveu. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. Sloan, ele disse, cada sílaba precisa. Há algo que você deveria entender. Ela se virou para ele tentando um sorriso sedutor, um instinto que ela lamentaria. Você vê aquele algoritmo sobre o qual Trevor construiu todo o seu fundo de expansão? Damien perguntou calmamente. Sloan piscou. E daí? Não era dele. O olhar de Damien deslizou para Madison, que estava calmamente ao lado dele. Era dela. Uma ondulação percorreu o restaurante. Sussurros, respirações atônitas, o som de uma reputação começando a desmoronar. O sorriso de Sloan rachou. Isso é ridículo. Trevor nunca faria isso. Ele já fez, Damien respondeu, e a prova está nos próprios registros da empresa dele. O rosto de Trevor empalideceu. Sloan se virou para ele, a voz tremendo. Você roubou o trabalho dela e não me contou. A mudança foi instantânea. De repente, Sloan não estava mais atacando Madison. Ela estava lá atacando Trevor. Você tem alguma ideia do que isso faz à minha imagem? Ela estalou. Para nós? Trevor estremeceu, percebendo tarde demais que Sloan só permanecia leal enquanto o luxo durasse. E esta noite, Madison havia acabado de puxar o primeiro fio que desvendaria toda a fachada deles. Por anos, Trevor Langford acreditou que seu maior talento era vencer. Vencer contratos, vencer clientes, vencer pessoas com um charme que parecia polido, mas era podre por baixo. Mas no River Café naquela noite, enquanto a verdade sobre o algoritmo de Madison estalava pela sala como um fio elétrico, Trevor sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Medo real. O tipo que arranca o ar dos pulmões e o deixa em um holofote do qual você não consegue escapar. Na mesa ao lado deles estava Charles Remington, o capitalista de risco que Trevor cortejava há meses. Um homem cuja assinatura poderia lançar o fundo de expansão de Trevor na estratosfera. Trevor havia orquestrado tudo, reservado a melhor mesa de canto, arranjado o timing, até mesmo escolhido o vestido de Sloan para complementar a iluminação.
Tudo estava perfeito até Madison entrar. Charles se recostou em sua cadeira agora, observando Trevor com o desapego frio de um homem reavaliando um investimento. É verdade o que Sterling disse? Ele perguntou calmamente, batendo a ponta de sua caneta Montblanc na toalha de mesa. Trevor engoliu em seco. É um mal-entendido. Ela não estava estável. Damian o interrompeu. A demissão dela foi um encobrimento. Você sabia que o trabalho dela era melhor que o seu. Então você a enterrou. Charles levantou uma sobrancelha. E você baseou todo o seu fundo em propriedade intelectual roubada. A boca de Trevor se abriu, mas nenhum som saiu. Sloane não o resgatou. Ela estava muito ocupada calculando o quão rápido ela poderia se distanciar antes que a queda arruinasse sua próxima oportunidade. Do outro lado da sala, uma repórter de uma revista de finanças discretamente pegou seu telefone. Trevor notou e o pânico o invadiu. Charles, ele disse forçando um sorriso que se desfez sob pressão. Não ouça isso. Sterling está exagerando. Ele tem uma vendetta. Damian não piscou. Eu não preciso de uma vendetta. Eu tenho documentação. Charles pousou a caneta com um clique suave. O som mais definitivo do que uma porta batendo. Então estou retirando minha oferta. Langford Capital não é mais um parceiro seguro. Trevor agarrou a cadeira para se firmar. Estava desacontecendo. O acordo em que ele construiu seu futuro. Perdido. A reputação que ele cultivou, rachando, o controle do qual ele dependia, escorregando por entre seus dedos como vinho derramado. Madison observava em silêncio, sua expressão ilegível. Ela não sorriu, ela não se vangloriou, ela simplesmente testemunhou as consequências se desenrolando exatamente como o destino pretendia. Trevor sussurrou quase para si mesmo. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava, e tinha acabado de começar. No momento em que Charles Remington retirou o acordo, o restaurante inteiro pareceu inclinar. As conversas pararam, os talheres silenciaram. Trevor engoliu seu orgulho como vidro quebrado, enquanto a expressão de Sloane azedava para algo afiado e calculista. Mas Madison, ela sentiu algo muito mais perigoso do que satisfação. Seu corpo se moveu. Uma onda de dor percorreu seu abdômen. Sutil, mas inconfundível. Ela inalou bruscamente, firmando-se no encosto de uma cadeira. Damian percebeu imediatamente, os olhos se estreitando com preocupação. Você está bem? Ele murmurou baixinho. Madison forçou um aceno, mas sua respiração tremeu. Ela estava sob tremendo estresse. Dias de pouco sono, refeições baratas entre turnos, caminhando quilômetros porque não queria gastar dinheiro com táxis. E o confronto daquela noite foi mais do que emocional. Foi físico, a adrenalina, a tensão, tudo estava se apertando dentro dela como um aviso. Trevor, pela primeira vez, realmente notou. O que há de errado com você? Ele exigiu, a voz carregada de irritação em vez de cuidado. Damian deu um passo à frente, o instinto protetor acendendo. Ela está com dor. Afaste-se, Trevor. Mas Trevor não se moveu. Ele nunca se moveu a menos que o beneficiasse. Dor. Ah, lá vamos nós. Outra performance dramática. Você sempre exagera. Madison estremeceu. Aquela pequena reação. Aquele lampejo de desconforto finalmente o silenciou. Damian não hesitou. Estamos saindo agora. Ele colocou uma mão firme nas costas de Madison, guiando-a em direção à saída, justamente quando outra onda de dor apertou sua barriga. Ela reprimiu um suspiro. Aqui não. Não nesta sala cheia de olhos. Não onde Trevor pudesse transformar isso em outra acusação. Mas seu corpo não lhe estava dando escolha. Trevor o seguiu alguns passos, o pânico piscando sob a arrogância. Madison. Mad, espere. O que está acontecendo? É o bebê? Sua voz falhou na palavra bebê. Como se a realidade do que ele negava estivesse finalmente arranhando seu peito. Madison não olhou para ele. Ela mal conseguia respirar. O maître correu para abrir a porta.
O ar frio da noite invadiu, atingindo-a como uma onda de clareza e pavor. Damen passou um braço pelos ombros dela. Hospital agora. O mundo borrou enquanto eles pisavam no caminho de paralelepípedos fora do River Café. As luzes da ponte do Brooklyn brilhavam através de suas lágrimas. Ela não estava pensando em Trevor ou vingança ou humilhação. Apenas um pensamento ecoava em sua mente. Por favor, não meu bebê. O vento frio da noite envolveu Madison como um aviso enquanto Damien a guiava pelos degraus em direção ao seu SUV preto esperando. Cada respiração parecia mais apertada, mais aguda, como se seu corpo estivesse lutando para permanecer de pé. Damien abriu a porta traseira, ajudando-a a se sentar, seus movimentos calmos, mas urgentes. Sua voz era firme, baixa. Você está segura? Eu te peguei. Mas antes que ele pudesse entrar, Trevor apareceu sem fôlego, abalado. A arrogância performática apagada de seu rosto. Pela primeira vez em anos, ele parecia humano, assustado até. Maddie, espere, ele disse, a voz falhando. Ela... o bebê. Deus, apenas me diga o que está acontecendo. Damien bloqueou seu caminho. Você não está ajudando. Os olhos de Trevor se moveram entre eles, seu pânico desordenado e cru. Ela ainda é minha esposa. Ex-esposa, Damien corrigiu bruscamente. E você perdeu o direito de estar envolvido no momento em que a abandonou. Trevor o ignorou, inclinando-se para olhar Madison no banco traseiro. Mad, por favor, fale comigo. Eu não queria nada disso. Madison fez uma careta enquanto outra onda de dor a atingia. Suor pontilhava sua testa. Ela apertou sua barriga, sua voz mal um sussurro. Trevor, agora não. Isso deveria ter sido o suficiente, mas a culpa real e sufocante, estava finalmente rastejando sobre ele. Envolveu sua garganta, apertando até que ele não conseguisse respirar. A imagem de Madison com dor. O bebê que ele havia negado. A criança que ele se recusava a reivindicar. De repente, tudo pesava sobre ele como um edifício em colapso. Para qual hospital você está indo? Ele exigiu, o desespero o tornando imprudente. Eu vou seguir. Não, Madison disse suavemente, olhos fechados, lágrimas escorrendo por suas têmporas. Eu não quero você lá. A frase o despedaçou, mas antes que Trevor pudesse responder, Damien entrou ao lado de Madison e fechou a porta. O SUV partiu, pneus triturando sobre os paralelepípedos enquanto Trevor estava indefeso no brilho das luzes da ponte. Sloan saiu correndo segundos depois, seus saltos estalando furiosamente. Trevor, onde você vai? Você não pode me abandonar aqui. Quieta. Ele estalou, sacudindo-a. Seus olhos permaneceram fixos nas luzes traseiras, desaparecendo na noite. Pela primeira vez ele sentiu o medo de perder algo que ele nunca poderia substituir. Mas Madison não estava pensando em Trevor. Ela não estava pensando em vingança ou justiça. Tudo o que ela conseguia pensar era: aguenta, bebê. Por favor, apenas aguenta. A viagem para o hospital passou em um borrão de luzes da cidade. Madison recostou-se no banco de couro, uma mão segurando a manga de Damien, enquanto outra onda de dor apertava sua respiração. Ele não falou. Ele simplesmente a manteve firme, sua presença uma âncora calma em uma noite que saía de controle. Mas assim que os médicos a levaram para dentro para monitoramento, Damien finalmente exalou. Ele esfregou a mão na mandíbula, a tensão em seus ombros dura como aço. O rosto de Trevor continuava se repetindo em sua mente. O pânico, a culpa, o desespero, e cada imagem aguçava a resolução de Damien. Ele esperou na quietude do corredor escuro do hospital, até que o médico saiu, assegurando-lhe que Madison e o bebê estavam estáveis por enquanto. Contrações induzidas pelo estresse, não incomuns, mas perigosas se ignoradas. O alívio o atingiu como um soco. 10 minutos depois, Madison estava em um quarto particular, pálida, mas respirando mais facilmente.
Damon sentou-se ao lado dela, sua expressão mais suave do que ela jamais havia visto. Ela abriu os olhos com a voz. O bebê está bem? Sim, ele disse baixinho. Vocês dois estão. Lágrimas brotaram em seus cílios, lágrimas silenciosas e exaustas. Ela não tinha forças para esconder. Isso é bom, ela sussurrou. Isso é tudo o que importa. Damien hesitou por um momento. Então ele pegou sua maleta e puxou uma pasta fina. Madison, há algo que preciso te contar, algo que você merece saber. Ela franziu a testa ligeiramente. O que é? Ele colocou a pasta nas mãos dela. Eu tenho investigado o fundo de expansão de Trevor por meses. Os números dele nunca batiam, e o algoritmo que ele usou, aquele que ele alegou ter desenvolvido. Madison congelou. Suas mãos tremeram antes mesmo que ela abrisse a pasta. Era meu. Ela sussurrou, já sabendo a resposta. Damien assentiu. Cada linha de código, cada modelo, cada projeção. Ele roubou Mad. Ele construiu seu império sobre sua genialidade. Sua garganta apertou. Raiva, traição, validação, tudo a atingindo de uma vez. Damien continuou, sua voz controlada, mas com raiva em seu nome. Eu tenho e-mails. Ele apagou rascunhos em sua escrita. Ele salvou sob o nome dele. Carimbos de data e hora provando que você criou cada peça. A respiração de Madison engasgou. Um soluço preso entre o desgosto e a vindicação. Ele destruiu minha carreira com algo que eu construí. Damien se inclinou para frente, os olhos firmes. Não, ele construiu sua queda com algo que você construiu. A verdade não a quebrou. Ela a reconstruiu. Madison Rowe passou anos encolhendo-se para que Trevor Langford pudesse brilhar. Mas naquele quarto de hospital, sob o brilho suave das luzes fluorescentes, tudo mudou. Ela não era apenas uma mulher se recuperando de contrações induzidas pelo estresse. Ela era uma mulher segurando a verdade dela, em suas mãos. E a verdade nunca pareceu tão poderosa. Horas se passaram. Damien saiu para fazer ligações enquanto Madison descansava, mas ela não conseguia dormir. Não com uma pasta aberta em seu colo, cheia de linhas de código que ela havia escrito em noites tardias, com bilhetes adesivos que Trevor uma vez disse serem muito bagunçados para um analista de verdade. Ele havia roubado o trabalho dela, seu brilho, seu futuro, e então a pintou como instável para justificar isso. Ela havia perdido o emprego, o seguro, a confiança e quase seu filho. Tudo porque Trevor temia que ela o superasse. Agora ela finalmente via isso claramente. Trevor nunca teve medo de perdê-la. Ele tinha medo de ser menor que ela. Passos atiraram de seus pensamentos enquanto Damien reentrava no quarto. Ele carregava uma xícara de chá quente e uma suavidade raramente vista em executivos de Wall Street. Você deveria beber algo, ele disse gentilmente. Seu corpo passou por um inferno. Madison aceitou a xícara, aquecendo as mãos ao redor dela. Obrigada por tudo. Damien hesitou, então sentou-se ao lado dela. Você não merece o que aconteceu com você, e você merece mais do que se recuperar em silêncio enquanto ele continua subindo com o seu trabalho. Madison exalou lentamente. O que eu faço, Damien? Estou grávida. Estou falida. Minha reputação está arruinada. Não posso lutar com ele. Sim, Damien disse inabalável. Você pode, e não o fará sozinha. Ela olhou para cima, procurando seus olhos. Por quê? Por que você está me ajudando? Um instante de silêncio. Então Damien disse as palavras que marcariam o início de seu renascimento. Porque eu acredito em você mais do que você jamais foi permitida a acreditar em si mesma. Sua garganta apertou. Damien se recostou, a voz calma, mas resoluta. Eu quero você no meu time. Minha empresa precisa de alguém com sua inteligência, sua intuição, sua integridade. Estou te oferecendo uma posição, benefícios totais, proteção total e um salário que Trevor só poderia sonhar em te dar. Madison olhou para ele, uma mistura de descrença e esperança girando em seu peito.
Você está me oferecendo um emprego. Eu estou te oferecendo um futuro. Damian corrigiu suavemente. Um que você controla. Pela primeira vez em meses, Madison sentiu uma faísca, um fogo profundo dentro dela que havia sido sufocado por muito tempo. Não vingança, não raiva, força. Enquanto Madison redescobria lentamente sua força em um quarto de hospital, o mundo de Trevor Langford desmoronava em tempo real. Ele estava sozinho do lado de fora do River Café, ignorando o vento frio que cortava a orla do Brooklyn. Sua mente acelerava. Seu acordo havia sumido, seu algoritmo roubado exposto, e a imagem que ele havia passado anos polindo estava escorregando de suas mãos. Mas o pior de tudo, ele não conseguia afastar a memória da dor de Madison. Pela primeira vez, ele sentiu algo perigosamente perto do remorso. Sloane Whitfield não compartilhava esse sentimento. Ela saiu atrás dele, braços cruzados sobre seu casaco de grife, saltos estalando de fúria. Trevor, que diabos foi aquilo? Ele não olhou para ela. Agora não, ela estalou. Sua ex-esposa me humilha. Damian Sterling te humilha. E você está me dizendo agora não? Trevor engoliu em seco, recusando-se a mostrar o quão abalado ele realmente estava. Isso não é sobre você. Ah, é sim, ela sibilou. Tudo o que você construiu, o estilo de vida que você prometeu, as conexões de que você se gabava, tudo está ligado a esse fundo de expansão. E você acabou de vê-lo evaporar. Trevor cerrou a mandíbula. Eu vou consertar. Não, disse Sloane, aproximando-se, sua voz gélida. Você não vai. Pela primeira vez, Trevor finalmente viu a verdade em seus olhos. Sloane nunca o amou. Ela amava o que estar com ele lhe dava. Os jantares, a cobertura, os convites, o status. Sem essas coisas, Trevor era apenas mais um erro para descartar. Você não entende, ele sussurrou. Eu posso perder tudo. Sloane soltou uma risada sem humor. E por que você acha que eu afundaria com você? A respiração de Trevor engasgou. Nós somos um time. Nós éramos, ela corrigiu bruscamente. Mas eu não namoro homens à beira da ruína financeira. Ela pegou o telefone da bolsa, já mandando mensagem para alguém. Alguém que Trevor não reconheceu, mas instintivamente sabia que era mais rico, mais seguro, mais útil para ela. Você está falando sério? Ele perguntou, a voz falhando com descrença. Ela encolheu os ombros. Você apostou meu futuro em trabalho roubado de uma mulher grávida. Se algo, eu fiquei mais tempo do que você merecia. Trevor deu um passo em direção a ela, o pânico rastejando de volta em sua voz. Sloane, não faça isso. Ela se inclinou, seu sussurro frio o suficiente para congelar o ar noturno. Eu não sou Madison. Eu não fico por perto quando as coisas desmoronam. Então ela se virou, desaparecendo em um carro particular, esperando sem um olhar para trás. Trevor ficou congelado na calçada, seu acordo perdido, sua amante perdida, suas mentiras expostas. E pela primeira vez, ele percebeu a verdade. Ele havia destruído tudo com suas próprias mãos. Na manhã seguinte ao desastre do River Café, Trevor Langford sentou-se em seu escritório na cobertura com vista para o Baixo Manhattan. Mas a vista, antes um símbolo de vitória, não o confortava mais. Ele não havia dormido. Sua camisa estava amassada. Sua gravata estava solta e seus olhos estavam injetados de sangue por horas de pânico crescente que ele não conseguia superar. Em sua mesa, 3 mensagens de voz piscavam em vermelho, todas de investidores, nenhuma soando positiva. Ele apertou o play. Trevor, estou saindo até que as alegações sejam abordadas. Langford, essa bagunça é maior do que você pensa. Conserte ou estamos acabados. Precisamos de respostas até o meio-dia, ou nossos advogados entrarão em contato com seu conselho. Trevor bateu o punho na mesa, fazendo chacoalhar os prêmios de vidro que ele havia perseguido por anos. Seu império construído sobre números manipulados para parecerem limpos, agora parecia podre sob a luz dura da verdade.
Ele tentou respirar, mas então outra ligação entrou, desta vez de seu CFO, Alan Green. Ele atendeu rapidamente. Alan, graças a Deus, diga-me que você estabilizou as coisas. A voz de Alan era rígida, formal demais. Trevor, precisamos conversar pessoalmente. Trevor sentiu o chão sumir sob seus pés. Por quê? O que está acontecendo? O conselho convocou uma reunião de emergência para amanhã. Encontramos irregularidades na auditoria do fundo de expansão e a Sterling Industries enviou uma consulta formal à SEC. O mundo de Trevor girou. Damien apresentou uma queixa. Sim, Alan disse. E os documentos que ele forneceu correspondem às discrepâncias que sua equipe não conseguiu explicar. A boca de Trevor ficou seca. Alan, me escute. Isso não é o que parece. Eu posso consertar isso. Eu só preciso de tempo. Você teve tempo, Alan respondeu baixinho. Isso não é mais apenas sobre você. É sobre a empresa inteira. A ligação terminou. Trevor olhou para seu reflexo na janela. A cidade se movia abaixo dele, viva e indiferente, enquanto sua carreira desmoronava em câmera lenta. Então veio a batida na porta. Sua assistente entrou, com o rosto pálido. Sr. Langford, a imprensa está lá embaixo. Eles estão perguntando sobre o algoritmo roubado. As palavras o cortaram como gelo. Algoritmo roubado. A genialidade de Madison. O roubo dele. A traição dele. Ele afundou em sua cadeira, agarrando o cabelo, a respiração tremendo. Por anos, Trevor acreditou que podia controlar toda a narrativa. Agora a narrativa o controlava. E ele estava perdendo. Não dinheiro, não acordos, tudo. Enquanto o mundo de Trevor estava implodindo de cima para baixo, Madison Rose sentava em um escritório quente dentro da Sterling Industries, envolta em um cobertor macio que a enfermeira havia insistido para ela levar para casa. Seu corpo ainda estava fraco pelo susto, mas seus olhos, calmos, focados, inabaláveis, guardavam um novo fogo. Ela não estava mais fugindo, ela não estava se escondendo, ela estava planejando. Damien bateu suavemente antes de entrar, carregando uma pasta mais grossa do que a que ele havia lhe dado no hospital. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Cansada? Madison admitiu, mas clara. Damien assentiu com um toque de orgulho. Bom, porque o que estou prestes a te mostrar é a chave para derrubar Trevor legalmente, publicamente e permanentemente. Madison sentou-se mais ereta. Estou pronta. Ele colocou a pasta sobre a mesa, abrindo-a para revelar abas codificadas por cores, carimbos de data e hora, registros de e-mail certificados, trilhas de metadados, evidências meticulosamente coletadas e irrefutavelmente ligadas a Trevor. Isso, disse Damien, apontando para uma sequência de e-mails, é a prova de que ele acessou sua unidade privada às 2 da manhã, na noite anterior de apresentar seu algoritmo ao conselho dele. Madison engoliu em seco. Ele esperou até eu dormir. Ele esperou até você confiar nele. Damien corrigiu gentilmente. E ele usou essa confiança para roubar seu futuro. A respiração de Madison tremeu, mas ela não desviou o olhar. Damien continuou. Estamos apresentando uma reivindicação de roubo de propriedade intelectual, um caso de rescisão indevida e um relatório de denúncia à SEC. Assim que isso se tornar público, Trevor não apenas perderá o emprego. Ele perderá cada grama de credibilidade a que já se agarrou. Madison olhou para as páginas, para a prova de anos de manipulação, e sentiu algo mudar dentro dela, um pedaço de seu coração se recompondo. Mas Damien, ela disse cuidadosamente, se fizermos isso, vai ficar feio para mim, para o bebê. A voz de Damien suavizou. Você não estará sozinha em nada disso. Eu estarei ao seu lado a cada passo. Pela primeira vez, ela acreditou nele. Ele não a estava ajudando por pena. Ele não estava tentando resgatá-la.
Ele estava oferecendo parceria, respeito, uma chance de recuperar tudo o que Trevor tentou apagar. Madison assentiu lentamente. Então, vamos terminar o que ele começou. Damon permitiu-se um raro sorriso. Bom, porque a audiência do conselho é amanhã de manhã, e é hora de Trevor aprender o que acontece quando a mulher que ele subestimou decide se levantar. Madison exalou, firme e forte. Isso não era vingança, isso era justiça. Na manhã seguinte, o céu sobre Manhattan era um cinza opaco, o tipo de cor que avisava de tempestades muito antes da chuva chegar. Dentro da imponente sede de vidro da Langford Capital, a tempestade já havia começado. Executivos apressavam-se pelo saguão com ombros rígidos e olhos baixos, sussurros os seguindo como fumaça nervosa. Todos sabiam, todos tinham ouvido. Trevor Langford estava inacabado. E a reunião do conselho marcada para as 9 da manhã o enterraria em silêncio ou publicamente. No para-residentes de segundo andar, a sala de reuniões zumbia com tensão. Mesa de mogno elegante, cadeiras de couro, uma vista do horizonte que Trevor usava para impressionar clientes. Hoje isso o fazia se sentir pequeno. Ele sentou na extremidade mais distante, mãos tão cerradas que as veias saltavam contra sua pele. A porta se abriu. Damon Sterling entrou primeiro. Então Madison Rowe o seguiu, calma, composta, sua barriga de grávida visível sob um vestido preto sob medida. A assistente de Damien havia pego para ela naquela manhã. A presença dela silenciou a sala em um instante. Alguns membros do conselho se mexeram desconfortavelmente. Outros observavam com curiosidade velada. Alguns evitaram completamente o contato visual, já se preparando para se distanciar de Trevor. Trevor se levantou abruptamente. Por que ela está aqui? Damon respondeu antes que Madison pudesse. Porque ela é a legítima proprietária da propriedade intelectual sobre a qual sua empresa construiu sua expansão. Uma ondulação percorreu a sala. A voz de Trevor falhou. Ela está mentindo. Madison abriu a pasta e colocou cópias na frente de cada membro do conselho, seu movimento firme. Estes são carimbos de data e hora, rascunhos e metadados provando que eu criei o modelo de previsão Langford. Um homem franziu a testa. O Sr. Langford nos disse que você era instável, que você fabricou seu envolvimento. Madison encontrou seu olhar firmemente. Então você foi enganado. Outro membro do conselho folheou um documento, os olhos arregalados. Estes e-mails, Trevor acessou a unidade pessoal dela. Damon deu um passo à frente e usou o trabalho dela para levantar 32 milhões de dólares em capital de investidores. A sala ficou fria. A voz de Trevor subiu roucamente. Ela está fazendo isso porque é amarga, porque me odeia. Não, Madison disse suavemente. Estou fazendo isso porque você roubou de mim e porque você quase me destruiu. Silêncio. Então o presidente falou. Voz firme, Trevor Langford. Com efeito imediato. Você está removido de todas as funções executivas aguardando investigação formal. A respiração de Trevor engasgou. Você não pode. E o presidente continuou. Cooperaremos totalmente com a investigação da SEC apresentada esta manhã. Trevor cambaleou. Investigação da SEC, seu pior medo. Madison não sorriu. Ela simplesmente observou enquanto o homem que um dia a esmagou estava sozinho nas ruínas que ele mesmo construiu. Pela primeira vez, Trevor finalmente entendeu como era perder o poder. Quando Madison saiu da sala de reuniões, o peso que ela carregava há anos se ergueu lentamente, e então de uma vez só. Não foi vitória que a invadiu, foi alívio. Alívio puro e doloroso, do tipo que faz seus joelhos fraquejarem e seus olhos arderem. Damien caminhou ao lado dela, perto o suficiente para apoiá-la, se necessário, mas longe o suficiente para deixá-la sentir sua própria força. Ela havia conquistado este momento. Ela havia se colocado diante de Trevor, diante do conselho,
diante das pessoas que um dia acreditaram em suas mentiras, e ela disse a verdade. E a verdade finalmente respondeu. Eles chegaram ao saguão da Langford Capital justamente quando a luz do sol da manhã cortava as paredes de vidro, iluminando Madison como se ela estivesse entrando em uma nova vida. Alguns funcionários sussurraram, observando-a com olhos arregalados, alguns a reconhecendo, alguns percebendo que as histórias que haviam ouvido estavam erradas. Ela não se encolheu desta vez. Ela não abaixou a cabeça nem escondeu as mãos. Ela simplesmente caminhou, firme e confiante, a mão repousando sobre a vida dentro dela. Lá fora, o ar de Manhattan parecia diferente, mais leve, mais quente. Damien a estudou em silêncio. Como você se sente? Madison exalou, uma respiração trêmula, mas livre. Como se eu finalmente pudesse respirar. Ele assentiu. Você fez algo muito corajoso hoje. Ela deu um pequeno sorriso. Não me senti corajosa. Eu me senti cansada de ter medo. É isso que é bravura? Damien disse suavemente. Fazer mesmo assim. Um táxi buzinou em algum lugar na rua. Hoje, vamos falar. Mas o mundo ao redor deles pareceu desacelerar. Madison olhou para o edifício imponente em que ela uma vez entrou com medo. Hoje, ela saiu com dignidade. Não era vingança que ela sentia, nem satisfação, nem triunfo. Era paz. Pela primeira vez em anos, paz. De repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas silenciosas e avassaladoras que ela não havia se permitido derramar. Damien hesitou apenas um segundo antes de puxá-la gentilmente para um abraço. Ela não resistiu. Ela se permitiu inclinar-se para ele, sua presença firme a ancorando. Você está segura agora, ele murmurou. Acabou. Mas Madison balançou a cabeça levemente. Não, não acabou. Damien recuou, as sobrancelhas franzidas. O que você quer dizer? Ela limpou as bochechas, a voz suave, mas resoluta. Não acabou. Está começando minha vida. Minha vida real. A expressão de Damien se aqueceu lentamente, profundamente, e pela primeira vez, Madison se permitiu acreditar nisso. Depois de toda a ela havia conquistado um futuro que valia a pena viver. Uma semana após o ajuste de contas na sala de reuniões, Madison Rowe estava no terraço da Sterling Industries, com vista para o horizonte de Manhattan, brilhando em dourado sob o sol poente. A cidade que antes a fazia se sentir invisível, agora parecia um lugar ao qual ela finalmente pertencia. O vento acariciou seu cabelo suavemente, enquanto ela repousava uma mão em sua barriga, sentindo os movimentos tênues da vida dentro dela. Um lembrete do porquê ela havia sobrevivido a tudo. Atrás dela, a porta do terraço se abriu. Damien Sterling se aproximou, vestido em seu terno, sob medida usual, embora naquela noite sua expressão estivesse mais calorosa, menos guardada. Você está cedo, ele disse. Eu queria ver o horizonte, ela respondeu suavemente. Ele me lembra o quão pequenos meus problemas costumavam me fazer sentir e o quão grande meu mundo se sente agora. Damien deu um passo ao lado dela, seus ombros quase se tocando. Seu acordo com a Langford Capital foi finalizado. Você receberá crédito total de propriedade pelo algoritmo, compensação, salários atrasados e a SEC está avançando. Madison exalou, agridoce, mas aliviada. Trevor enfrentará consequências. Ele já está enfrentando, Damien disse. Ele nunca mais trabalhará em finanças. Por um momento, ela se permitiu sentir a justiça que lhe havia sido negada por tanto tempo. Não vingança, apenas o equilíbrio da verdade. Então ela se virou para Damien. Obrigada por tudo. Você fez isso, ele disse. Eu apenas estive ao seu lado. Ela sorriu, o tipo de sorriso que vinha da força reconstruída, não emprestada. Ainda assim, você estava lá quando ninguém mais estava. O silêncio se estabeleceu entre eles, quente e gentil. Então Damien pigarreou com uma hesitação incomum.
Madison, há algo mais. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Não um anel, mas uma pulseira delicada, dourada com um único pingente em forma de pequena estrela. Isto não é uma proposta, ainda não. Ele acrescentou com um leve sorriso. É um convite para uma vida onde você não precisa carregar tudo sozinha. Comigo, se você quiser isso. A respiração de Madison engasgou. Lágrimas se acumularam em seus olhos. Não de dor desta vez, mas de cura. Ela colocou a mão sobre a dele. Eu não estou pronta para o casamento, ela sussurrou, mas um futuro com você. Eu poderia estar pronta para isso. Damian assentiu lentamente, com ternura. Então vamos construí-lo juntos. Madison olhou para Manhattan novamente, seu coração firme. Ela havia perdido tudo. Ela havia sido quebrada, abandonada, traída. Mas agora ela tinha uma carreira. Ela tinha segurança. Ela tinha seu filho. E ela tinha um homem que via seu valor antes que ela mesma o visse. Pela primeira vez em sua vida, Madison Rowe realmente acreditou nesta verdade. Ela não estava apenas começando de novo. Ela estava finalmente começando certo. E assim, nossa história chega ao fim. Mas ei, meus amigos maravilhosos, vocês ainda estão aqui comigo, não estão? Se vocês ficaram até este momento, então algo na jornada de Madison deve ter tocado seu coração de uma maneira tranquila e pessoal. Talvez tenha lembrado que a cura não é barulhenta, não é repentina. Ela é construída pouco a pouco com cada escolha de se levantar novamente. Marco Aurélio uma vez escreveu: "O obstáculo é o caminho." E a história de Madison é prova viva disso. As próprias coisas destinadas a quebrá-la se tornaram as coisas que a reconstruíram. A vida nos trará traição, desgosto, perda, mas também nos dá a força para nos levantarmos, a coragem de ir embora e a clareza para escolhermos melhor, por nós mesmos. Como dizem os estoicos, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Madison encontrou esse poder novamente e você também pode. Se esta história agitou algo em você, esperança, força, talvez até uma lágrima, então não deixe que ela desapareça. Clique no botão curtir, compartilhe isso com alguém que precisa e assine para que você e eu possamos continuar caminhando por essas histórias juntos, porque você importa. Sua cura importa. E em algum lugar lá fora, um capítulo melhor já está esperando por você. Antes de finalizarmos completamente, quero dedicar um momento para deixar algo claro para o YouTube e para todos vocês, telespectadores maravilhosos que ficam até o fim. A história que você acabou de assistir é uma obra de ficção criada puramente para narrativa emocional, reflexão e entretenimento. Qualquer semelhança com pessoas reais, lugares ou eventos é totalmente coincidência. Nosso objetivo aqui não é relatar situações da vida real, mas criar narrativas significativas que despertem pensamento, empatia e inspiração. Esses personagens, seus conflitos e suas jornadas de cura são escritos para nos ajudar a explorar sentimentos universais que todos nós experimentamos: perda, resiliência, amor e crescimento. Portanto, por favor, aproveite este conteúdo como um conto dramático, não como um relato factual. Obrigado por apoiar o canal e por entender nosso propósito